Louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Queremos te exaltar, bendizer o teu nome, reconhecer a tua grandeza e a tua santidade. Seja louvado, seja entronizado nesse lugar. Que a tua presença possa tomar conta da nossa vida, que ela possa preencher completamente esse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, a nossa oração é para que o Senhor continue falando conosco através da tua palavra. Que teu Espírito possa nos revelar a porção da palavra que o Senhor separou para a nossa vida nessa noite. Eu quero aqui estar livre para ministrar aquilo que o Senhor já tem determinado. Que a tua palavra alcance cada um de nós de forma singular, pois embora como uma pequena multidão, o Senhor nos trata nessa noite individualmente. Fala conosco. O Senhor sabe como cada pessoa chegou, o Senhor sabe o dia que cada um teve, o Senhor sabe o que cada um necessita. E o que nós precisamos, o que nós necessitamos como uma questão de sobrevivência é ouvir a tua voz, é se alimentar da tua palavra. Ela nos dá o norte, ela nos dá a direção para a nossa vida. Fala conosco, em nome de Jesus. Você que crê nessa oração e concorda, diga amém. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com você e com toda a sua família. Que todas as bênçãos que o Senhor já tem preparado para mim e para a sua vida chegue na minha e na sua vida, amém? Na minha e na sua casa, amém? Põe sua mão no seu coração. Diga assim: Senhor, me alcança nessa noite pela tua palavra, através da ação poderosa do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Eu quero ministrar uma palavra que o Senhor tem nesses últimos dias ministrado ao meu coração. Uma palavra que nos fala sobre planejamento. Diga comigo assim: planejar. Diga mais uma vez, diga planejar. Fica, irmãos e amigos, extremamente complicado viver essa vida sem um planejamento. E quando falo de planejamento, falo de uma forma ampla, porque se faz necessário planejar a vida de um modo geral. Se você concorda comigo, diga amém. Se faz necessário planejar a vida pessoal, profissional, financeira, espiritual, familiar, emocional. Muito embora todos nós sabemos que o futuro só a Deus. Amém? Isso não é verdade? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas essa verdade, o fato do futuro pertencer ao Senhor, não nos autoriza, não é justificativa para se viver essa vida de qualquer forma, pelo calor do momento, na base do improviso, empurrando com a barriga, vivendo de qualquer jeito. Me escute, se você tem vivido assim, deixando a vida levar você, repense sua vida hoje em nome de Jesus. Amém? Amém? Abra sua Bíblia. Provérbios capítulo 16. Apenas o verso 1 e o verso 3. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Provérbios 16, verso 1 e o verso de número 3. Se você achou, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Diz assim a palavra: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, ou outras versões dizem, do Senhor vem a resposta certa. E o verso 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Se você crê, diga amém. Tem algumas verdades nesse texto que preciso dar destaque, ainda na introdução dessa mensagem. Pois o texto diz o seguinte: primeira coisa que destaco nessa introdução:
O texto diz: aos homens pertencem os planos do... Amém? Ou seja, a palavra está dizendo que eu e você, como seres humanos, temos o direito, e até mais do que isso, devemos planejar. Deus permite que venhamos a sonhar, porque sonho e planejamento se fundem. Amém? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então Deus permite, ao homem pertence os planos do coração. Isso faz parte da nossa natureza. Até porque, escute, planejamento é um princípio organizador da nossa vida. Planejar é estabelecer na minha vida um princípio que vai trazer organização. Então é natural que eu e você, como seres humanos, venhamos a nos organizar, pensar no futuro. Minha família está crescendo, chegou o segundo, depois vai chegar o terceiro. Eu tenho que parar e pensar mais na frente, sim ou não? Sim ou não? Tem que pensar, irmão. O futuro só a Deus, mas a minha parte eu vou fazer. E se eu puder garantir o futuro deles, vou fazer a minha parte, sabendo que Deus fará a parte dele. Amém? Amém? A segunda verdade que esse texto diz é que do Senhor vem a resposta certa. Planejamos, mas só o Senhor sabe o que se concretizará. Planejamos, mas só Deus sabe o que vai se realizar, o que vai acontecer. Por quê? O texto diz: é dele que vem a resposta certa. Diga amém por isso. É dele que vem a direção, é dele que vem a orientação correta. É ele, somente ele, que determina o futuro. Depois você lê Tiago 4, versos de 13 a 15. Nesse texto recebemos a seguinte orientação. Os versos de 13 a 15 de Tiago, capítulo 4, nos ensinam uma coisa: ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de determinar nada sobre o amanhã. E Tiago vai dizer, porque alguns irmãos da congregação que Tiago pastoreava se reuniram, empresários, e disseram assim: vamos viajar, passaremos um ano naquele lugar, investiremos, ganharemos muito dinheiro. Era esse o pensamento. E Tiago ensina: o mais prudente na nossa vida, quando formos planejar, sabe o que é que ele diz? Se o Senhor quiser, se Deus assim permitir, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Você pode dizer amém? Sabe por quê? Porque os meus planos falham. Os seus planos falham, mas os planos de Deus nunca falharão. Absolutamente nunca. Então, quer um conselho? Coloque Deus no início de tudo na sua vida, e Ele vai cuidar para que o final seja de bênção. Então é sempre: eu estou organizando, Senhor, mas será feito conforme a tua vontade. Irmãos, o nosso Deus é um Deus ordeiro. Depois você estuda o Antigo Testamento e vê como as tribos ficavam dispostas diante do tabernáculo. A organização de cada tribo para desmontar o tabernáculo, montar quem fazia o quê. Deus trabalha na organização. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Como é que está as coisas de uma forma geral? E a terceira verdade que eu destaco nessa introdução é que o texto diz no verso 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e se assim você proceder, os seus planos serão o quê? Bem-sucedidos. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Você vai sonhar,
segundo a vontade de Deus, você vai sonhar os sonhos de Deus e os seus olhos verão eles realizados para a glória de Deus. Quem crê nisso? Você crê mesmo nisso? Se colocarmos tudo nas mãos do Senhor, verdadeiramente, se priorizarmos, se consultarmos o Senhor no início, como já disse, para tudo que formos fazer na nossa vida, se a nossa preocupação for colocar o Senhor à frente de tudo, Ele vai cuidar para que tudo seja abençoado. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre planejar? Diga comigo mais uma vez, planejar. Diga, planejar. Escute, eu vou citar alguns versículos, você anota, porque eu quero a sua atenção. Preste bem atenção no que diz a palavra sobre esse assunto, de forma ampla. E eu começo lendo o Salmo 90, verso 12. Salmo escrito por Moisés. E no verso 12, Moisés orou assim: ensina-me a contar os meus dias, para que o meu coração alcance sabedoria. Olha a oração de Moisés. Me ensina a contar os dias da minha vida, para que o meu coração alcance sabedoria. Lhe pergunto, do que é que esse texto está falando? Sabedoria para contar os dias da nossa vida. O que é isso, irmãos? O que é isso? Organização. O que é que você tem feito da sua vida? O dia de hoje não vai voltar nunca mais. O que foi que você fez hoje? Como foi que você viveu? Quais decisões você tomou? O dia ainda não acabou. Você pode tomar uma decisão que a partir de hoje vai mudar a história da tua vida. Você pode a partir de hoje colocar em prática um planejamento que vai mudar completamente a história da sua vida e da sua família. Você pode dizer amém? Sabe o que é que Moisés está falando? Organização. Deixa eu te explicar por que é preciso ter sabedoria para contar os nossos dias. Precisamos de sabedoria para contar os dias da nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida, segundo o que nos diz o texto de Hebreus 9, 27, diga assim: a minha vida é única. Meu querido, você só vive uma vez. Só uma vez. E a preocupação de Moisés é: eu não quero desperdiçar meus dias com trivialidades. Cada dia tem uma beleza única que nunca mais voltará. Eu quero sabedoria para contar os meus dias. Eu não quero desperdiçar minha vida com trivialidades. Cada dia centrado, cada dia executando os planos de Deus. Você quer isso para a sua vida? Então por que eu preciso sabedoria para contar os meus dias? Diga, a minha vida é única. Tem uma outra verdade sobre a nossa vida. Do mesmo Salmo 90, só não no versículo 12, mas no verso 10. Moisés vai dizer que a nossa vida é curta, irmão. A gente vive 70, no máximo 80, e quando começa a entrar no enta, o que é que tem? Canseira e enfado, irmão. Sim ou não? Sim ou não? Precisa planejar a vida ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Precisa. Precisa planejar a vida. Eu sei aonde eu quero chegar. Você sabe onde você quer chegar? Você sabe aonde está e aonde quer chegar? Você sabe o que Deus tem para você? Você sabe? Amém? Então ore isso. Planejamento, sabedoria. Agora me escute com atenção. A nossa vida é única e breve.
Por isso, em nome de Jesus, eu quero lhe dar um conselho. Trate de pedir sabedoria a Deus para planejar e viver tudo que o Senhor tem para você nos seus poucos dias de vida. Caso contrário, quando não há planejamento, quando não se busca sabedoria, quando se vive de qualquer forma, ocorre a triste realidade que está relatada em Eclesiastes 12:1. Chegarão dias dos quais alguns dirão: não tenho neles contentamento. A nossa vida é como uma casa que nós construímos. E conta-se uma ilustração que o engenheiro estava para se aposentar. E o seu chefe pediu para que ele construísse a última casa. E como era o último trabalho, ele construiu a casa, sabe como? De qualquer jeito. Não planejou nada. Construiu as paredes tortas, material de segunda linha, mão de obra complicada. Qual não foi a surpresa? Quando terminou a construção, seu chefe lhe presenteou e disse: essa casa é sua. Sabe o que é essa casa, irmãos? É a nossa vida, que muitas vezes é construída de qualquer forma, e você não se dá conta que vai ter que morar nela até o último dia que você estiver nessa terra. Por isso eu lhe dou um conselho nessa noite: peça sabedoria a Deus, conte os seus dias na presença dEle, faça como Paulo disse: remir o tempo, porque os dias são maus. As oportunidades que Deus te der, aproveite, porque quando a gente vive com sabedoria, acontece como aconteceu com os grandes homens de Deus. A palavra vai falar que Abraão morreu como? Em boa velhice e fartos de dias. Sabe o que é isso? Planejar, irmão. Botar Deus à frente de tudo. O que é que você quer para a sua vida? Qual o planejamento para a sua família? Texto muito conhecido, Lucas 6, versos de 47 a 49, eu não vou ler, apenas citar. Mas Jesus fala sobre dois homens. Um constrói uma casa com planejamento. Ele viu onde tinha que construir, ele pegou um alicerce, ele construiu sobre a rocha, e a casa estava bem construída. O outro construiu como? Sem planejamento, irmão. De qualquer forma, sobre a areia. Os ventos sopraram, os rios transbordaram, veio a tempestade e a casa? Como tem gente que parte para construir a vida familiar de qualquer forma. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu nunca vi casamento por profecia dar certo. Nunca vi, irmão. Cuidado com isso. Quem vai casar é você. E a esse respeito Deus fala a outra pessoa. Isso para mim é confusão, irmão. Porque quando eu fui casar com minha esposa, eu orei a Deus e eu pedi para que Ele falasse. Mas quem vive de profecia em profecia se aperreia na vida. Sim ou não? Sim ou não? Você está solteiro? Como é que você está planejando casar? Como é que você está organizando isso? Como é que você vai lançar os alicerces? Não construa de qualquer jeito. Você vai morar nessa casa. Você vai morar nessa casa. Alguém já disse o seguinte: em todo negócio, considere o que antecede e o que vem em seguida. Só depois parta para a sua execução. Porque senão, você vai começar muito animado, mas por não ter pensado nas consequências, quando elas surgirem, haverás de desistir envergonhado. Em suma, o ensinamento é: planeje, considere, reflita,
antes de fazer qualquer coisa nessa vida. Porque senão, saiba de uma coisa, isso pode acontecer comigo e com você. Começar é fácil, sim ou não? Sim ou não, irmão? É fácil, irmão. Começar é fácil, é muito fácil. Mas por falta de planejamento, muitos fazem o quê? Desistem no meio do... E para você não pensar que isso é um conceito secular, Jesus disse isso. Jesus ensinou isso. Escute. Lucas 14, versos de 28 a 32, palavras de Jesus. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Porque se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Qual é o princípio que Jesus está ensinando aqui, irmãos e amigos? Do que Jesus está falando aqui? Hein? Diga comigo: planeje, pare, pense, ore, analise, busque sabedoria, diga, peça discernimento. Jesus está dizendo: não viva de qualquer jeito não. Não viva de qualquer jeito não. É o Senhor que está falando. Falta sabedoria? Tiago 1,5. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. É o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Planejar tem a ver, sabe com o quê? Com prudência. Escuta que texto maravilhoso. O livro de Eclesiastes, eu amo toda a Bíblia, mas o livro de Eclesiastes, ele tem uns ensinamentos assim, maravilhosos. E lá em Eclesiastes 11, verso 1 e verso 2, verso 4 e verso 6, vê que coisa maravilhosa. Olha o que diz o texto. Eclesiastes 11, 1. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Verso 2. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Verso 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Diga para quem está do seu lado, diga assim: meu irmão. Diga: meu irmão, meu amigo, seja prudente. Diga para quem está do outro lado, diga: seja prudente. Semeia a tua semente, deixa portas abertas. Quando você passa, o que é que acontece? Você constrói muralhas ou você constrói pontes? Saiba entrar e sair dos lugares. Saiba entrar e sair da vida das pessoas. Faça isso, porque você vai estar semeando em vários lugares. Você vai estar jogando o seu pão sobre as águas. Quem poderia pensar de encontrar? Encontra. Porque a lei da semeadura, quem estabeleceu foi Deus. Semeie nessa vida e você vai colher. Amém? Você crê nisso? Agora tem uma coisa importantíssima. Quero começar a concluir. Que eu quero te dizer, eu quero sua atenção. Sobre planos e sonhos, eu preciso lhe dizer. Seus ouvidos estão abertos aí, amém? Amém? Bem abertos? Não compartilhe seus planos. Não compartilhe seus sonhos
com qualquer pessoa. Cuidado o que você fala e para quem você fala. A Bíblia fala sobre isso. Quer que eu lhe mostre? Escute. Gênesis 37:5 diz assim: certa vez, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Se você é um sonhador, se você sonha os sonhos de Deus, e você vai falar coisas para quem não sonha, eles irão te odiar. Olha que coisa interessante. José falou para quem? José falou para quem? Com os estranhos. Para os estranhos, não foi? Para os irmãos. Você entende isso? Sonha os sonhos de Deus. Guimarães louvou aqui. O amigo verdadeiro é quem? É Jesus, irmão. Sonhe os sonhos dele. Para ele, fale tudo. Rasgue o seu coração. Mas cuidado com o que você fala e para quem você fala. Cuidado. Diga para quem está do seu lado: cuidado, meu irmão. Para quem está do outro lado, diga: cuidado, meu irmão. Olha a sabedoria de Davi. Salmo 39, verso 1, ele disse assim: Davi, eu disse, vigiarei a minha conduta, e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. O que ele disse? Vou falar menos. Ponha mordaça na sua boca, meu irmão. Vigie a sua conduta. Amém? Seja prudente. Fale menos. Com toda a educação, diga para o irmão: fale menos, meu irmão. Não assuste o freguês do lado, não. Fale com cuidado e diga: fale menos. Para quem está do outro lado, diga: fale menos. Você concorda comigo? O que é que Tiago ensina? O que é que Tiago ensina? Ao homem de Deus, seja o quê? Pronto para irmão, até quando o tolo está calado, ele se passa por sábio. Deus colocou algo no teu coração, coloca aos pés dele. Os irmãos de José odiaram ele, mas José sonhou o quê? Os sonhos de Deus. Se cumpriu? Porque Deus não brinca nem comigo nem com você. O que Ele disser que vai fazer, Ele vai fazer. Amém? Eu creio nisso. Eu descanso nessa verdade. Agora eu quero concluir. Existem pessoas que naturalmente possuem uma visão impressionante sobre planejar e administrar as coisas. São visionários, pessoas que sabem planejar muito bem as coisas seculares, pessoas que sabem fazer aquilo que chega à sua mão multiplicar de uma forma maestral. E Jesus, em Lucas 12, eu não vou ler, você lê depois, de 15 a 21, fala sobre um fazendeiro que fez seus negócios multiplicarem. Esse fazendeiro era infalível na administração de seus negócios. O verso 16 de Lucas 12 nos diz que as terras daquele fazendeiro produziram de tal forma que ele não teve como armazenar sua colheita. Sua administração, segundo o texto, era por certo legítima, honesta e justa. Caso contrário, sem dúvida alguma, Jesus teria feito alguma exortação. Esse homem sabia gerir seus negócios. Era um exímio fazendeiro. E vivia o seu melhor momento no que dizia respeito aos seus bens. E sabe o que é que acontece? Era justo desfrutar deles.
Porque a palavra de Deus nos ensina que desfrutar daquilo que produzimos, através do nosso trabalho honesto, é dom de Deus. É a vontade de Deus que nós venhamos a trabalhar, produzir e desfrutar do fruto do nosso trabalho. O livro de Eclesiastes nos fala repetidas vezes sobre isso. Eclesiastes 2, 24 e 25 diz assim: vejam, a felicidade do homem está em comer e beber, desfrutando o produto do seu trabalho. Contudo, percebo que também isso vem das mãos de Deus. De fato, quem pode comer e beber sem que isso lhe venha de Deus? Eclesiastes 3:13. Poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Eclesiastes 5:19, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Você quer receber esse presente? Amém? Que esse presente venha do céu para a sua vida em nome de Jesus. Que você seja próspero e abençoado, amém? Diga assim: é o Senhor. Diga: é o Senhor que me abençoa. Ele é a minha provisão. Amém? Tudo vem dele. Ele usa a igreja, ele usa o trabalho, mas a nossa provisão vem do Senhor. Amém? Nunca confunda as coisas. Nunca se esqueça. Chegamos sem nada e partimos sem nada desse mundo. As riquezas e os bens materiais não são eternos. E escute, não conseguem dar o sentido de vida que todos nós precisamos. Não dá para você. Você pode ter muito, mas o sentido que você precisa para viver, só Deus pode te dar. Nesse mesmo texto, Jesus fala no verso 15, diz para os seus discípulos: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Deixa eu fazer os destaques que quero aqui para a gente encerrar. O fazendeiro de Lucas 12 era infalível na sua administração. Mas sabe o que esse texto nos fala? Sabe o que Jesus nos ensina? As falhas de um fazendeiro excepcional. Como assim, pastor? É paradoxal. As falhas de um fazendeiro excepcional Primeira coisa, Jesus nos ensina nesse texto como é que funcionava a mente desse homem. Depois você lê os versos de 17 a 19. O fazendeiro, quando viu que a sua colheita multiplicou demais, quando ele disse que ia refazer os seus celeiros ali, ele revela a visão que possuía acerca da vida e dos bens. Ele era um exímio administrador dos seus bens, mas o coração dele estava nas coisas. Perceba o que ele diz: não tenho onde armazenar a minha colheita. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros. Vou construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra. E todos os meus bens. O que é que nós temos? A graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Todo o mais, nós não somos donos, nós somos mordomos. Você entende isso? Esse homem se esqueceu que é Deus quem concede riquezas e bens. Ele não aprendeu a viver como mordomo. Ele estava redondamente enganado. E deixa eu te dizer, como tem gente se enganando da mesma forma ainda hoje. Não se esqueça disso. Tudo que temos e somos é permissão de Deus. Aonde chegamos é permissão de Deus. Aonde iremos chegar é permissão de Deus. Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Sabe qual foi o erro dele? Outro erro?
Ele achou que os seus bens iriam lhe saciar completamente. O que foi que ele disse para sua alma? Alma, come, bebe, folga, porque o que tu tens dá para muitos anos. Jesus deixa claro que o real sentido da vida, o sucesso e a segurança não se encontram nas coisas, irmãos. Não se encontram nas coisas. Esse homem tinha uma visão equivocada da vida e da morte. Escute, ele planejou muito bem os seus negócios, mas não a sua vida com Deus. Sabe como foi que Deus o denominou? Insensato, louco. Hoje pedirão a tua alma. E o que tu tens? De que vai te servir? Vai ficar tudo. A morte é possível a todos nós, todos os dias. Todos os dias. O futuro não está garantido a seu ninguém. Nem a criança, nem o adolescente, nem o jovem, nem o adulto, nem o ancião. O futuro só pertence a Deus. Por isso, planeje a sua vida hoje. E dê valor ao que de fato tem valor. Ele se esqueceu que a morte é uma realidade possível a todos. Será que nós temos esquecido isso? Será que nós temos achado que a vida é só conquistar? O que foi que Jesus disse sobre ele? Esse homem era rico porque possuía inúmeras riquezas. Mas para com Deus ele era o quê? Pobre, miserável, exímio administrador, mas não sabia planejar a sua vida com Deus. Como é que você está? Como é que está a sua vida? E eu te digo um princípio essencial para a nossa vida. A parte mais importante dos nossos planejamentos nessa vida, sabe o que é? É investir tempo ouvindo a voz do Senhor. Lembra de Josué? Antes de começar a jornada, ele passa muito tempo fazendo o quê? Ouvindo tudo que Deus tinha para lhe dizer. Só depois ele parte para a execução. Não se antecipe. Não bote o carro na frente dos bois. Deixe Deus ir à frente. Invista tempo ouvindo a voz dele. Pare, considere, planeje a sua vida na presença de Deus. E o último texto, Provérbios 1, 33. Provérbios capítulo 1, verso 33. Mas quem me ouvir, viverá em segurança, e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Quem me ouvir, viverá tranquilo, sem temer nenhum mal. Deixa eu te dizer, Salmo 139, verso 16, diz que Deus planejou todos os dias da nossa vida, quando nenhum deles existia. Então Deus já tem um planejamento para a tua vida. Aí na minha imaginação gospel, do lado da cama lá no criado mudo, tem um livrozinho, o nome de todos os filhos e filhas do Senhor, o nome de todos aqueles que Deus criou, todo mundo. E ele olha e vê, para esse eu planejei para os dias da vida dele isso aqui. Mas sabe quem pode abortar esse planejamento? Você. Você. A decisão é sua. Se quer viver o que Deus tem planejado para você ou não. A minha decisão eu já tomei. Eu quero viver
tudo, absolutamente tudo o que Deus tem para mim. Você quer isso também? Você recebe essa palavra? Diz para quem está ao teu lado: planeje, irmão. Para quem está ao teu lado, diga: planeje, irmão. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.